Oi, pessoal, tudo bem? Olha, ter um porquinho da Índia cego pode parecer uma coisa enorme, né? Um grande desafio. Mas a verdade é que pode ser uma das experiências mais gratificantes que existem. A gente vai falar aqui sobre empatia, sobre responsabilidade e, claro, sobre muito amor. E a base de tudo é essa ideia aqui. Cuidar de um bichinho com alguma necessidade especial não é focar no que ele não tem. É sobre o que a gente aprende a ver de um jeito novo. É como se a gente abrisse os nossos próprios olhos para um outro tipo de percepção, sabe? A jornada é dos dois. Para a gente organizar as ideias, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, entender como é o mundo sem a visão. Depois, como montar um lar seguro para ele. A alimentação correta. Os cuidados especiais de saúde. Como criar confiança. E, por fim, o que essa experiência toda ensina para a gente. Então, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a gente tentar sair um pouco da nossa própria cabeça e imaginar como é o mundo na perspectiva de um porquinho da Índia cego. É que pra gente a visão é quase tudo, mas pra eles o mundo é um mapa de sensações. O cheiro leva até a comida, o som avisa se alguém está chegando, as vibrações do chão são como um radar de movimento, e os bigodes? Os bigodes são como antenas super precisas que mapeiam tudo que está pertinho deles. E aí vem aquela pergunta, né, que todo mundo pensa, partindo do nosso jeito de ver as coisas. A gente automaticamente associa a falta de visão com uma vida, sei lá, triste e incompleta. Mas a resposta é um grande e aliviado não. A felicidade dele não tem a ver com enxergar. Tem a ver com se sentir seguro, com ter conforto, com uma rotina que ele conhece. Ele não sente falta de algo que talvez nunca tenha tido. Ele só se torna um mestre em usar as outras ferramentas que tem para viver. E essa ideia de mapa mental nos leva direto para o nosso segundo ponto. Se o mundo dele é esse mapa, construído com cheiros, sons e sensações, o nosso papel é simples, fazer com que esse mapa seja super confiável e seguro. E a palavra-chave aqui é consistência. Pensa assim, ele decora o mapa da casinha dele. Se a gente muda um móvel de lugar, é como se a gente apagasse uma rua inteira do mapa mental dele. É por isso que é tão importante ter a toquinha, a comida e a água sempre no mesmo lugar. Isso cria um mundo previsível, onde ele se sente confiante para andar por aí. Beleza? Agora vamos falar de um assunto seríssimo que define a saúde e até quanto tempo o porquinho vai viver. A comida. E, gente, isso aqui não é só para matar a fome, não. É pura medicina preventiva. Olha só essa distribuição. Ela mostra exatamente qual é a base da saúde deles. O feno, que é 80%, é essencial. Não é um petisco, não é um lanchinho. É o prato principal, o arroz com feijão deles. É o feno que faz o intestino funcionar e, como a gente vai ver daqui a pouco, que cuida dos dentes. O resto, os outros 20%, são a ração específica e umas verdurinhas frescas. E aqui não pode ter dúvida. Coisas como o pimentão, por exemplo, são ótimos, cheios de vitamina C que o corpo deles não produz. Mas, do outro lado, coisas como chocolate, pão, qualquer comida nossa temperada é veneno. É literalmente tóxico para eles. É como se uma pessoa resolvesse comer só brigadeiro o dia todo. Uma hora a conta chega, e chega feio. Agora a parte da saúde. É importante lembrar que porquinhos da Índia na natureza são presas. E o que uma presa faz? Ela esconde qualquer sinal de fraqueza para não virar alvo fácil. Isso significa que eles são mestres em esconder que estão doentes. E aí, o nosso papel de guardião, de ficar de olho, se torna ainda mais vital. E aqui vai uma dica de ouro. Não adianta levar no veterinário de cão e gato. Simplesmente não dá. Precisa ser um veterinário especialista em animais exóticos. Só ele vai entender o organismo desses bichinhos, saber a dose certa de um remédio, perceber um problema que passaria batido para qualquer outro profissional. E olha só que fato maluco sobre eles. Os dentes de um porquinho da Índia nunca param de crescer. Nunca. É por isso que o feno é tão importante. Lembra que eu falei? É o ato de mastigar o feno o dia todo que desgasta os dentes e os mantém o tamanho certo. Sem isso, os dentes crescem demais, machucam, causam uma dor terrível e o bichinho para de comer. Problema de dente é uma das coisas mais sérias que podem acontecer com eles. Agora, gravem bem esse número: 12 horas. O sistema digestivo deles é feito para funcionar sem parar. Se um porquinho da Índia fica 12 horas sem comer, o intestino dele pode simplesmente parar de funcionar. Isso não é vamos ver se melhora. É uma emergência. É pegar o bichinho e correr para o veterinário especialista na hora. Ok, já falamos do corpo, da casa, da comida.
Agora vamos falar do coração, da parte emocional. Com um animalzinho que não enxerga, a confiança não é só um detalhe legal. É tudo. É a base de toda a relação. Imagina o susto. Alguém não enxerga nada e, de repente, mãos gigantes aparecem do nada. É desesperador. Por isso, tudo tem que ser previsível. Chegue falando com uma voz calma para ele saber que é alguém da casa. Na hora de pegar, o toque tem que ser seguro, firme. Uma mão por baixo do peito, a outra dando suporte para o bumbum para proteger a coluna. E sempre pertinho do corpo e do chão. Uma queda, por menor que seja, pode ser fatal. Eles são bichos que vivem em grupo, em bando. Solidão para eles é muito difícil. Então, se ele não tem um outro porquinho como companhia, adivinha quem vira o bando dele? A gente, a família humana. Por isso é tão importante conversar com ele, sentar perto, fazer um carinho. Isso não é só um mimo, é suprir uma necessidade social dele. É dizer, ei, você pertence a este grupo. E com isso, a gente chega no nosso último ponto, que na verdade amarra tudo que a gente conversou até agora. Cuidar de um serzinho que depende tanto da gente. A lição vai muito além de trocar água e comida. Primeiro, vamos tirar uma ideia da cabeça. Eles não são frágeis. A gente tende a pensar que a falta de visão os deixa coitadinhos, frágeis. Mas é o contrário. Eles são de uma resiliência, de uma capacidade de adaptação que é impressionante. Eles não são menos por não enxergarem. Os outros sentidos deles ficam superpotentes. Eles se tornam extremamente perceptivos a tudo, ao ambiente, às nossas rotinas, até à nossa energia, ao nosso humor. E aí é que tá a troca. A gente acha que tá só doando, mas olha o que a gente recebe de volta. A necessidade de manter tudo igualzinho ensina a gente a ter paciência. A necessidade de entender um mundo sem imagens ensina empatia. A responsabilidade por aquela vida ensina a gente a ter mais atenção, mais respeito. No fundo, a mensagem é essa. A grande recompensa é essa. Quando a gente cuida de alguém que não pode se defender, de um ser vulnerável que confia de olhos fechados, ou melhor, sem precisar dos olhos, a gente cresce por dentro. É um baita exercício de humanidade. E eu queria terminar deixando essa pergunta no ar. A gente se dedica, doa tempo, atenção, tudo isso vai para o bichinho, claro. Mas e o crescimento que a gente tem? Em paciência, em empatia, em amor. Será que no fim das contas, quem mais cresce nessa história não é quem cuida? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal!